Bom dia, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está aí entrando aqui conosco e participando aqui da nossa primeira live, né, que é a nossa devocional. E hoje na nossa devocional nós vamos falar sobre escolha, sobre livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele está inserido nas Escrituras Sagradas. É um, é um tema bíblico, né? Nós acreditamos, porque a Bíblia assim nos dá, que Deus ele nos deixou o poder de escolhermos as coisas. Então, muito bom dia para você, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Clodoaldo Bernardi, do Ministério Paz e Vida, aqui na cidade de Pilar do Sul. E hoje nós estamos aqui em fase de teste, né? Tem um equipamento aí que a gente ainda vai dar uma melhorada, mas nós estamos aqui em fase de teste. Você pode convidar alguém para estar aqui com a gente também. Você pode convidar alguma pessoa, marcar alguém para a gente fazer parte aqui, para você fazer parte aqui da nossa devocional. E até participar, manda uma mensagem ali para nós, que nós vamos estar aqui atendendo você. Você pode deixar aí também o seu pedido de oração, deixar também a sua participação, a sua opinião. Lembrando que essa devocional não é uma devocional para discutir teologia, ok? É para a gente aqui falar um pouquinho da Bíblia, falar um pouquinho da palavra. Então é muito importante também a sua participação. Vou dar um tempinho aí para você ir entrando, para você ir divulgando, para você ir convidando alguém, e aí sim você já começa. Estamos ainda em fase de teste, como disse, mas a devocional talvez ela será um pouquinho mais cedo, todos os dias, por enquanto só às quartas-feiras, até a gente acertar aqui o equipamento, né, que a gente está testando. Mas em breve nós teremos uma devocional diária, de segunda a sexta, aí provavelmente a partir das 8h, 8h30 da manhã, 1 hora mais cedo, para a gente juntos termos um crescimento espiritual e também um crescimento intelectual em relação às Escrituras. Tá bom? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também chamado de Pentateuco, né, porque são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Então, antes de nós falarmos sobre o conteúdo do livro de Deuteronômio que vamos compartilhar, eu quero trazer aqui para você alguma coisinha do livro, tá? Estou aqui com o livro da editora Vida, Stanley A. Ellison. Conheça melhor o Antigo Testamento, tá vendo aqui? Um livro legal para você comprar, um livro legal para você colocar na sua biblioteca. Né, Robinho? Robinho está lhe dando uma assistência para mim aqui, a Gabi também. Então tem algumas coisas interessantes aqui. É claro que eu não falo hebraico. Mal sei falar o português. Não falo hebraico. Mas tem umas coisas interessantes aqui para você poder aprender e também para enriquecer o teu conhecimento, que o livro aqui nos fala a respeito do livro de Deuteronômio. Né? Esse livro legal aqui, como eu disse, da editora Vida. Aqui, ó, anota aí para você comprar, baratinho esse livro, um livro que vai te trazer uma bagagem, um certo conhecimento em algumas coisas. Porque livro é o seguinte, gente, livro você compra um, aprende uma coisa nele, compra outro e o outro complementa, e assim, é por isso que tem essa biblioteca aqui atrás, ó. É pouco ainda, né, do que eu preciso, do que precisamos. É claro que a Bíblia está em primeiro lugar, mas esses livros nos dão suporte também para a gente aprender alguma coisa, e é interessante isso, tá bom? Então aqui no livro, na página de número 57 do livro de Deuteronômio, aqui no livro de Deuteronômio, né, na parte do livro de Deuteronômio, diz aqui que a data do livro foi escrita em 1405 a.C., e que Moisés especificou a data do livro, 1º de fevereiro, olha, dia do meu aniversário, hein? 1º de fevereiro de 1405 a.C., está lá no capítulo 1, versículo 3 do livro de Deuteronômio. Tá? A Septuaginta, que é a versão dos 70, chamou esse livro de Deuteronômio, porque os hebreus deram outro nome para ele. Está escrito aqui em hebraico, Elei Haderavim, usando as primeiras palavras do livro. São estas as palavras, ou Devarim, palavras. Tá bom?
Então a Septuaginta chamou de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. Nome que também a versão da Vulgata Latina também adotou. Ok? Aqui algumas características do livro de Deuteronômio para a gente começar. E nós vamos estudar aqui hoje na nossa devocional o capítulo de número 30, versículo 15, onde nós podemos pegar esse texto também e colocá-lo também no Novo Testamento, tá bom? Então muita gente fala assim, puxa, mas vai fazer devocional com o Antigo Testamento? Vamos aprender um pouquinho, tá bom? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, tá? Ele é revelado no Novo Testamento. Muitas coisas aqui, aliás, é figura da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então a Bíblia está dizendo assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, se você tiver a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, tá? Para você acompanhar. Vês, aqui hoje eu te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Quem está dizendo isso é o Senhor, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Bom, meus queridos, nós temos aqui um texto onde Deus está fazendo uma proposta. Deus está fazendo uma proposta. O interessante é que se nós pegarmos o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que Deus também colocou isso diante de Adão e Eva. Deus colocou no jardim, plantou ali, né, no Éden, um jardim, e a Bíblia diz que Deus coloca o casal nesse local, um local farto, onde o homem tinha de tudo, não lhe faltava nada. Deus colocou o homem num lugar para que ele fosse feliz, próspero e abençoado em todas as áreas. Mas Deus ali, ele coloca diante do homem duas opções, sendo que na realidade o que Deus estava colocando diante deles era a vida e a morte. Embora o homem tenha nascido perfeito, porque Adão e Eva nasceram à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Adão. Adão e Eva nasceram à imagem e semelhança de Deus porque nasceram perfeitos. Nasceram sem a semente do pecado. Todos os que nasceram depois deles já nasceram, infelizmente, com a semente do pecado, com a velha natureza já em sua vida. Ok? Por isso a necessidade de um reconciliamento, por isso a necessidade de um sacrifício, por isso a necessidade do perdão de pecados, porque agora o homem está debaixo de pecado depois que Adão e Eva fez a sua escolha. Então Deus ali no Éden, ele faz uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e também ele coloca a árvore da vida. O que Deus estava fazendo? Deus estava propondo a eles uma escolha, porque nós fazemos as nossas escolhas. Nós é que temos a capacidade de escolher determinadas coisas na nossa vida, inclusive a salvação ou a condenação. Então, quando Deus coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está colocando diante deles duas opções, embora Deus quisesse que eles
não comessem do fruto que eles comeram, da árvore que eles comeram, mas sim que eles fossem comer da árvore da vida, para que eles recebessem a maior proposta de Deus para o homem, que é a vida eterna. Então Deus colocando ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocando a árvore da vida, Deus está oferecendo a eles a mesma coisa que Moisés está falando aqui. Olha, tenho proposto para vocês a vida e o bem. Diante de vocês está a vida e o bem. Diante de vocês está a morte e o mal. Capítulo 30, versículo 15. A Bíblia também nos ensina que Deus, na sua infinita misericórdia, orienta eles, dizendo assim: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e maldição. E Deus diz assim para eles: escolha a vida. Escolhe a vida. E assim, nós vamos pegar esse texto aqui e nós vamos aplicar esse texto nos dias de hoje. Deus tem uma proposta de vida para você. Deus tem uma proposta de bênção para você. A Bíblia diz que a videira verdadeira foi plantada nesse mundo para gerar vida em você. Porque, infelizmente, o homem, a humanidade, está debaixo já da maldição. Infelizmente, o homem já está debaixo da morte. Há uma condenação para o homem. E essa condenação é a morte eterna. Mas Deus está propondo para as pessoas hoje, vamos meditar no texto aqui, a vida. Deus está oferecendo a vida. E quem é a vida? Segundo a Bíblia, em 1 João capítulo 5, versículo 11, diz que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em Jesus Cristo, o seu Filho. A Bíblia diz que Jesus mesmo, ele fala no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus, ele está aqui falando para o seu povo. Ele está dizendo: olha, vocês precisam entender que diante de vocês está a vida e a morte, a bênção e a maldição. E é claro que se nós formos perguntar para as pessoas, indagá-las, questioná-las e perguntarmos a elas: o que vocês querem? Claro, nós queremos a vida, ninguém quer a morte, ninguém quer a maldição. As pessoas querem vida, mas acontece que a vida eterna proposta para as pessoas não está onde elas estão buscando. Não está na religião, não está numa placa de igreja, não está no ensinamento filosófico, não. A vida que as pessoas precisam, que quando nós falamos a vida é a salvação, é a vida eterna, está em Jesus Cristo. Ele é o autor da vida, ele é a fonte de vida eterna. Então Deus está dizendo: escolha a vida. Como é que eu escolho a vida? Quando eu abro o meu coração e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora aqui, olha só para você, povo de Deus. Presta atenção. Diante de você também está a bênção e a maldição. A maldição está aí. A maldição é o mal que vem sobre a vida das pessoas. Há pessoas que estão debaixo do domínio desse mal, até mesmo frequentando igrejas. Estão dentro da igreja, mas não estão fazendo o que é necessário para que a vida prevaleça sobre ela. Então olha o que o texto, presta atenção no texto aí, você está com a sua Bíblia, presta atenção no texto que a palavra está nos dizendo. Olha, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Como receber essa vida? Como essa vida fazer parte do meu ser? Como que essa vida vai estar operante constantemente? Como desfrutar dessa vida abundante, conforme diz a Bíblia, que Jesus prometeu? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não é riqueza material. Vida abundante não é conta grana lá no banco, cheio lá no banco, conta, nossa, abarrotada de grana, não. Vida abundante, meu querido, não está falando de uma vida saudável, não é isso. A vida abundante que Jesus oferece é a vida eterna, é a salvação. O ladrão veio para matar, o ladrão veio para roubar, o ladrão veio para destruir. E esse ladrão,
aí que nós podemos aplicar esse texto para Satanás também, ele tem roubado a paz, roubado a alegria, destruído famílias, ele tem matado vidas com a arma que ele introduziu nesse mundo chamada pecado. Então Jesus veio para quê? Jesus veio para te oferecer vida e vida abundante. É claro que os pregadores da teologia da prosperidade vão falar que vida abundante é carro zero, vida abundante é conta bancária gorda, vida abundante é uma vida, nossa, próspera, oh, que maravilha. Não, a vida abundante que Jesus está falando ali é a vida eterna, é a salvação que ele está propondo e pelo qual ele veio ao mundo. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 15 de Timóteo, que o propósito da vinda de Jesus é salvar os pecadores, salvar a humanidade dos seus pecados. Então Deus ele está fazendo essa proposta. Agora, o que eu faço para desfrutar disso? Sem Jesus não tem como desfrutar. Sem Jesus não tem como desfrutar da vida. Sem Jesus a vida abundante ninguém a terá. Ninguém desfrutará da vida abundante, porque a Bíblia diz que a vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode conceder essa vida abundante. Só em Jesus Cristo você encontra essa vida abundante, que é a salvação, que é a libertação do mal, que é, na verdade, o rompimento com a maldição e com as trevas. Só em Jesus nós encontramos isso. Agora, olha o que o texto está dizendo. Vamos aplicar esse texto também nos nossos dias de hoje. Diz assim: porquanto te ordeno que ames ao Senhor teu Deus. Eu nem vou falar aqui do demais do versículo, porque Jesus ele nos ensina uma coisa muito importante. Ok? O que é amar a Deus? Deus está dizendo para o povo de Israel: eu quero que vocês saibam que é necessário que vocês me amem. Porque se vocês me amarem, automaticamente vocês vão guardar os meus caminhos. Automaticamente vocês vão guardar os meus mandamentos. Automaticamente vocês vão guardar os meus estatutos e os meus juízos. E assim vocês terão vida. Então como é que eu provo que amo a Deus? É fácil. João 14, versículo 21 diz assim: aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. O que significa guardar a palavra? Significa três coisas: receber a palavra através dos ouvidos, aceitar a palavra, que é deixar ela entrar no coração, e praticar a palavra, que é atitudes constantes na vida. O que é praticar a palavra? Deus manda não mentir, se afastar da mentira, então eu não minto. Eu vou fazer de tudo para eu não cair nesse pecado da mentira. Deus me ensina que é pecado praticar o adultério, então eu não vou me envolver com o adultério. Praticar a palavra é fazer aquilo que Deus manda e não fazer aquilo que Deus proíbe. Então Deus está dizendo aqui: vocês querem desfrutar da vida? Então vocês guardem a minha palavra. Jesus disse isso: aquele que me ama. Então o Senhor está dizendo: me amem. Se vocês me amarem, por isso que um dos mandamentos, o primeiro mandamento, é algo muito importante e especial. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amar a Deus, eu vou praticar a palavra. Se eu praticar a palavra, eu vou estar sendo obediente a Ele. Eu vou estar evitando cometer as coisas que Ele me proibiu de fazer. Era isso que Deus queria com o povo de Israel. E ele diz no versículo 17: porém, se vocês não me amarem, vocês não vão fazer isso. Se vocês, na verdade, se desviarem e não quiserem dar ouvidos e forem seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então naquele tempo o povo era muito propenso à idolatria. E a idolatria é um pecado gravíssimo. Por causa da idolatria, o povo foi levado ao cativeiro. Por causa da idolatria, muitos em Israel morreram. Por causa da idolatria, Israel passou vergonha. Por causa da idolatria, pragas vieram sobre a nação de Israel. Houve épocas na história de Israel que eles se afastavam de Deus. E uma das maiores provas de que eles não amavam a Deus
e não amando a Deus, eles não cumpririam os seus caminhos, não andariam nos seus caminhos, não guardariam os seus mandamentos e não praticariam os seus estatutos e os seus juízos, é que eles praticavam a idolatria, desobedecendo a Deus, trocando Deus por uma imagem de escultura, trocando a presença de Deus por um ídolo que tem boca, mas não fala. Então esse era um pecado, e é ainda até hoje um pecado gravíssimo. Então Deus está orientando eles. Olha, se vocês se desviarem e forem seduzidos, então vos declaro que hoje certamente perecereis. A tendência de não amarmos a Deus é desobedecermos a Ele e não andarmos nos seus caminhos. Não adianta nada estar na igreja e não amar a Deus. Porque se eu não amar a Deus, eu não vou abrir mão das coisas por Ele. Se eu não amar a Deus, não adianta dizer que ama a Deus. A gente tem que demonstrar esse amor a Deus. João escreve dizendo, olha, meus filhinhos, não ameis só de palavras. Não ameis só de palavras nem de língua, mas de obras em verdade. Então Jesus ele diz assim, aquele que pratica a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Aquele que não guarda a minha palavra, esse não me ama. João 14, 21 a 23. Então eu demonstro o meu amor a Deus através da prática da palavra, colocando a palavra de Deus em prática todos os dias na minha vida. Isso é uma escolha minha. É uma escolha minha. Deus está dizendo para eles, olha, eu vou dar aqui para vocês, até uma orientação aqui para vocês, eu vou dar aqui para vocês uma dica, na verdade uma ordem, tá? Ele está dizendo assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e maldição. Então Deus está dizendo para eles, escolhe a vida. É uma questão de escolha, querido. Quando você escolhe Jesus, quando você escolhe a palavra de Deus, quando você opta em estar no templo adorando a Deus, quando você opta em abandonar as coisas da velha vida, quando você reconhece a tua condição de pecador, a tua condição de condenado e afastado da presença de Deus, você tem uma escolha, continuar do jeito que está ou trazer a vida para você. E como é que você traz a vida para você? Se aproximando de Jesus, abrindo o teu coração para Cristo. Então Deus está dizendo para eles, aqui para a nação de Israel, e também está oferecendo para você hoje a vida. Ele está dizendo, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como que eu escolho a vida? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se achegado a Deus através de Jesus? Como que você está hoje? Está dentro da igreja, mas parou de ouvir a voz de Deus? Está dentro de uma igreja, faz parte de um ministério, às vezes até está executando alguma coisa no reino, mas está ouvindo a voz de Deus? Tem demonstrado o amor a Deus? E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Uma pessoa que está na igreja, faz parte de um ministério, vamos dizer assim. É um termo que a gente aprendeu a usar estando na igreja, mas faz parte de um ministério, está indo num lugar, está lá num templo, está envolvido com o ministério, ok? Mas está na bebida, está traindo a esposa ou o esposo, está envolvido com fofoca, com maledicência, está aí na pornografia, está aí envolvido com o pecado, está aí praticando sexo, é solteiro, mas está aí sexo para lá, sexo para cá. Eu quero que você entenda que você está demonstrando que você não ama a Deus. E você está, infelizmente, debaixo do poder da morte. Infelizmente, você corre o risco de de Deus. Então eu quero que você entenda aqui nessa meditação de hoje que Deus está colocando diante das pessoas uma escolha, né? Alguns aí dizem, e eu não quero entrar aqui nesse mérito, senão vira guerra teológica aqui na internet, não é o nosso foco aqui. Tem um livro de calvinismo, tem um livro aqui de arminianismo, sei lá, até o jeito que o pessoal aí está aqui atrás aqui, tenho. Só que eu não quero entrar nesse detalhe. Entenda uma coisa.
Deus colocou diante de você uma escolha. Você escolhe o caminho da felicidade, o caminho da salvação, o caminho da libertação, ou você escolhe o caminho da morte eterna. Você escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte. Diante de nós tem duas portas, a porta larga e a porta estreita. Diante de nós tem dois caminhos, o caminho largo e o caminho apertado. Quem escolhe somos nós. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão ali sendo ministradas todos os dias, estão ali recebendo pregações, estão ali recebendo ensino, mas elas escolhem o outro caminho e acham que porque estão dentro de uma igreja, porque até às vezes fazem parte de um ministério, está tudo certo, não vai acontecer nada, está equivocada. Nós precisamos fazer a escolha certa. E a escolha certa é a presença de Deus, é obedecê-lo, é andar na sua presença, é andar nos seus caminhos, é colocar em prática diariamente a palavra de Deus. Então o texto, ele é bem claro, ele está dizendo: hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está colocando diante de Israel. E o mais interessante é que no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, nós pegamos aqui, Deus levando o povo em dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E Deus ele começa dizendo assim: e será que se, olha aqui a condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardares todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus está falando para a nação de Israel. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí tem uma lista de bênçãos. Uma lista. Ok? Todas as coisas necessárias para a vida do ser humano. Entretanto, tinha uma condição. Se vocês ouvirem, então o homem tinha a opção de ouvir a voz de Deus ou não ouvir a voz de Deus. Aceitar a voz de Deus ou não aceitar a voz de Deus. Praticar a palavra ou não praticar a palavra. E nós olhamos para a história de Israel e vimos que Israel, em muitos momentos, preferiu desobedecer. É uma escolha a desobediência. Você não nasceu para ser um desobediente. Você não nasceu predestinado ao inferno. Você não nasceu predestinado ao céu, é uma escolha. O céu e o inferno é uma escolha. A morte e a vida é uma escolha. Como é que eu vou para o céu? O céu tem um caminho, e o caminho para o céu é Jesus Cristo. Se eu não entrar por esse caminho, eu não vou para o céu, não tenho salvação. O caminho do inferno é o caminho do pecado, o caminho da desobediência, o caminho do mundo, o caminho dos vícios, o caminho da obediência aos desejos da carne. Mas quem escolhe? Eu escolho. Por isso que o nosso tema é: faça a sua escolha. Aqui, nessa manhã de devocional que nós estamos fazendo. Então nós temos uma escolha. E aí Deus adverte eles. Se, porém, versículo 15, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então Deus foi bem claro: olha, eu tenho duas coisas aqui para vocês. O Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Ebal representava o monte dos desobedientes e as consequências da desobediência. E o Monte Gerizim representava o monte da bênção e a consequência da obediência. Então a escolha é tua. Para de ficar jogando a culpa nos outros. Para de ficar jogando. Eu vejo pessoas que se afastaram da igreja. Eu me afastei da igreja por causa do pastor. Eu me afastei da igreja por causa do presbítero. Eu me afastei da igreja por causa do mau testemunho do evangelista, do mau testemunho do diácono. Eu me afastei da igreja por causa da mulher do pastor, do filho do pastor, do tio do pastor. Eu me afastei da igreja por causa da irmã Dondinha. Eu me afastei da igreja porque me trataram mal. Mas eu quero dizer para você que a igreja não tem a vida eterna para você. Não é a igreja que te dá a vida eterna. Querido, quem te dá a vida eterna é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. E quando você se afastou da igreja, você não se afastou da igreja. Você se afastou da presença de Deus, voltou para o mundão. Eu não vou voltar mais, porque para de dar desculpa, a escolha é tua. Para de ficar dando desculpa. Não estou sendo abençoado por causa, eu estou magoado, eu estou isso, eu estou aquilo. Para de dar desculpa.
Deus coloca diante de você a escolha de mudar de vida e a escolha de continuar perdido. Deus coloca diante de você a escolha de ser abençoado e a escolha de perder todas as bênçãos. Deus coloca diante de você o céu e o inferno. Deus coloca diante de você as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Quem escolhe é você. Quando nós comparecermos perante o Senhor, quando nós formos prestar conta da nossa vida, quando nós comparecermos diante, eu dou graças a Deus que diante do trono branco eu não estarei, estarei diante do tribunal de Cristo, graças a Deus, porque aceitei a Cristo como meu Senhor. Mas toda pessoa que comparecer diante do tribunal do trono branco, que é o tribunal de Deus, eu quero dizer que não vai ter desculpa. Porque Deus vai olhar para essa pessoa e dizer: eu te dei a opção contrária do que você escolheu. Você escolheu o caminho do mal. Você escolheu ficar longe de mim. Você escolheu rejeitar o meu filho e abraçar a idolatria. Você escolheu o caminho do espiritismo, das ciências ocultas. Você escolheu o caminho das práticas imorais. Então, meu querido, não há condição de salvação. Deus está colocando diante de você agora a oportunidade de sair da droga. Deus está colocando diante de você agora a oportunidade de sair do vício. Deus está colocando diante de você, casal que está aí vivendo uma vida de derrota, briga, confusão, infidelidade. Quer acertar o casamento? Deus está colocando diante de você agora a condição de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Como assim, pastor? Deus está colocando diante de você a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para que você venha comer do seu fruto, para você receber a vida eterna, o perdão dos teus pecados, para que os céus se abram sobre você e Deus comece a restaurar todas as coisas na sua vida. Eu vou contar para você a experiência de vida que eu tenho, que eu tive e tenho. No passado, eu também fui um jovem rebelde, viciado, um jovem envolvido com coisas que não convém nem aqui dizer, ok? Mas diante de mim foi feita uma proposta. Quer continuar desse jeito? Faça uma escolha. Quer continuar do jeito que está? Quer continuar vivendo essa vida derrotada, essa vida de vício, essa vida infeliz, oprimida, opressiva? É um direito que eu tenho de escolher. Mas se você quiser mudar, eu me lembro até hoje, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor. Recebi a vida através de Jesus Cristo. Então Deus está diante de você nessa manhã oferecendo bênçãos, oferecendo vitórias. Deus está diante de você nessa manhã oferecendo uma mudança radical na sua vida e na sua história. Você é que escolhe. Você é que vai tomar a última decisão. A palavra final vem de você. Como aconteceu com Israel. Como aconteceu no Novo Testamento com muitos que ouviu Jesus pregar. Jesus e os apóstolos pregaram e a Bíblia diz que muitos não quiseram ouvir, que muitos rejeitaram. Mas aqueles que receberam a Jesus Cristo, que abriram o coração para Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, espero que você tenha sido edificado nessa manhã. Lembre que nós estamos fazendo um teste aqui, tá? Vamos melhorar bastante aqui o nosso equipamento, vamos ter a oportunidade aí? Glória a Deus. Você que está nos vendo, que Deus abençoe você e saiba que esse dia pode ser um dia ruim ou um dia maravilhoso. Depende da tua escolha. Ah, pastor, mas e se tiver contratempo? Você escolheu Jesus? Será mais do que vencedor. Ainda que tenha contratempos, ainda que surjam de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ok? Desejo que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós vamos aqui orar para a gente encerrar, tá bom? A nossa devocional nessa manhã. E não se esqueça, o poder de escolha está nas tuas mãos.
Você não nasceu predestinado a subir e nem predestinado a descer. A proposta está aí. A proposta está diante de você, tá? Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo. A oportunidade de salvação, a oportunidade de mudança é dada a todos. Cabe nós dizer sim para Deus ou não. Se nós dissermos sim, as consequências do sim serão maravilhosas. Se nós dissermos não, as consequências do não serão catastróficas. Sim, vida eterna. Não, condenação eterna. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te agradeço pela vida dessas pessoas que estão nos acompanhando e espero que elas tenham sido edificadas através desses momentos aqui na tua presença. Nós estamos aqui, Pai, para abençoar a vida das pessoas e escolhemos estar aqui. Escolhemos alcançar vidas e famílias. Então eu te peço, estenda as tuas mãos de poder sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa agora que está nos vendo. O Senhor conhece a necessidade dessas pessoas. Talvez essa pessoa que está assistindo com a gente já esteve na igreja, já esteve na tua presença, já esteve te servindo e por algum motivo ou outro abandonou a fé, voltou para trás, mas que nessa manhã ela seja tocada pelo teu Espírito, tocada pela tua palavra, e assim ela volte novamente a caminhar contigo, volte novamente aos primeiros passos contigo, no nome poderoso de Jesus. Eu te peço, desfaz todo o mal que está sobre essa vida, desfaz todo o mal que está aí, Pai, atuando sobre esse lar, sobre este jovem, sobre esta mulher, sobre esta família. Que todas as sortes de bênçãos sejam derramadas sobre cada pessoa que está conosco nessa manhã. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos para a glória do Senhor. Deixa eu falar para você aqui, antes de encerrar, que nós temos aqui uma programação, né? Todas as nossas programações, elas são presenciais e também online. De repente você está aí na Bahia, você está aí no Paraná e gostou do nosso ministério, e você pode acompanhar com a gente. Se bem que eu te aconselho a procurar uma igreja evangélica que pregue a palavra. Não é toda a igreja que se diz evangélica que dá para ir, não. Mas aquela igreja, sabe, que não faz comércio, não vende toalha, não vende sal grosso, sabe, que não dá sabonetinho ungido, essas aí, fuja dessas aí, tá bom? Essas aí vão só visar o teu dinheiro e não estão preocupados com a tua alma. Mas se você está aí num outro estado, numa outra cidade, nós não temos o nosso ministério aí, procura uma igreja bíblica. Entre dentro dessa igreja e vá buscar o teu Deus. Mas se caso você estiver na sua casa, de repente aí nós somos amigos no Facebook, você me tem aí no Facebook, você pode participar conosco toda terça-feira às 19h30. Você também pode participar com a gente toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos às 18 horas e 18 horas, né? No domingo é 18 horas. 18h30, mudou também, 18h30, tá bom? São os nossos cultos, tá? E você pode participar, mandar o seu pedido de oração, entrar em contato conosco ali pelo Messenger, se assim você sentir no seu coração, tá bom? Então eu quero oferecer aqui para você a oportunidade de ser abençoado pelo nosso Senhor e Salvador, pelo Deus Todo-Poderoso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Através do ministério Paz e Vida. Nós estamos sempre à disposição para levar uma palavra de fé, de instrução, de esclarecimento, de verdade para o teu coração. Talvez você vai ouvir muitas coisas que você não gostaria de ouvir, que vai mexer com o teu ego, mas é assim, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho confronta, o verdadeiro evangelho põe em xeque os nossos paradigmas que criamos durante a nossa vida. E muitas coisas que nos foi passada, o evangelho ele vai bater de frente, ou seja, vai contradizer com muitos ensinamentos que nós já tivemos. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, no nome do Senhor Jesus.